Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Embora toda a Bíblia seja cristocêntrica, ou seja, aponta para Cristo, existem 4 livros especiais chamados de evangelhos, que são as boas notícias. Especiais eu digo não porque eles são melhores do que os outros, mas porque eles narram a história completa, ou aquilo que Deus quis revelar da vida de Jesus, o homem, aqui na terra. Desses 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, 3 deles são considerados sinóticos, ou seja, eles são semelhantes, que são Mateus, Marcos e Lucas, que eles tratam mais ou menos dos mesmos assuntos. E João já trata de um assunto do ministério de Cristo de um ponto de vista um pouco diferente. Mas esse não é o assunto aqui dessa noite. Fato é que muitos dos ensinamentos de Jesus, ou como eu disse, os principais que Deus quis revelar, estão escritos aqui nesses evangelhos, e nós chegamos aqui num texto onde Jesus, no evangelho de Lucas, ele diz as seguintes palavras, a qual nós lemos: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Fato, os irmãos sabem que Lucas, o escritor aqui do livro, que tem por título o seu nome, ele não andou com Jesus, pelo menos é isso que os historiadores dizem, mas ele escreveu esse tratado conversando com pessoas, direcionado pelo Espírito Santo, e ele tem muitos detalhes no seu evangelho que enriquece o conhecimento bíblico. Por isso, se você for olhar, mesmo Lucas tendo 26 capítulos, os capítulos dele são bem maiores, e dos 4 evangelhos são que tem mais quantidade de assunto. E nesse versículo aqui, em especial que nós lemos, um detalhe que enriquece muito o texto é quando ele fala aqui que negue-se a si mesmo dia a dia. Dia a dia. Nós estamos começando um novo ano, um novo ciclo, e nesse novo ano todos nós temos projetos, todos nós temos propósitos, todos nós temos objetivos, todos nós temos alvos, e é normal porque inicia-se um novo ciclo, um ciclo anual. Assim como existe o ciclo semanal, e assim também como existe o ciclo diário. E eu tenho uma mensagem minha no meu canal lá no YouTube, depois vou mandar ela aqui desse mesmo versículo, vou mandar ela para o pastor Nunes, pedir para colocar no grupo da igreja, e lá eu falo a respeito desse dia a dia, a importância do dia a dia, do pouco a pouco, do passo a passo, porque às vezes a gente faz um projeto o ano inteiro, e aí fica uma coisa assim, muito distante. Mas quando a gente tem um foco dia a dia, acabou o dia de ontem, o dia de hoje começou do zero. Eu posso orar mais, eu posso jejuar mais, eu posso amar mais, eu posso ler mais a Bíblia, eu posso ser um melhor funcionário, eu posso ser um melhor patrão, e enfim, é muito bom a gente dividir os nossos ciclos no dia a dia, como diz a Bíblia. Mas hoje eu não quero falar deste ponto, eu quero falar do seguinte ponto. Veja só, aqui ele vai falar: se alguém quiser. Eu quero falar do querer. Depois ele vai dizer, linha após linha, ele vai dizer: negue-se a si mesmo. Eu quero falar também sobre o negar. E aí ele vai falar, e tome a sua cruz. E eu vou falar sobre o renunciar.
tome sua cruz e siga-me, né? Eu vou falar sobre o seguir. Então querer, negar e seguir. 3 pontos que eu quero destacar aqui neste texto: querer, negar e seguir. E todos esses pontos, se vocês forem pensar, eles estão ligados a quê? A motivação. Quando a gente quer algo, a gente tem um motivo. Quando as pessoas for escolher aqui, quiseram adquirir este enfeite aqui para o altar, teve um motivo. Eu não sei se o motivo foi financeiro, eu não sei se o motivo foi porque realmente gostou, né? Mas enfim, tudo que a gente quer, existe um motivo por causa disso. Tudo, quando a gente vai negar ou renunciar, existe também um motivo. E geralmente esse motivo é porque a gente nega alguma coisa ou renuncia, na maioria das vezes por algo melhor ou maior. E para seguir também, existe uma motivação. E eu quero falar aqui primeiro, eu não sou de dar nomes às minhas pregações, mas eu quero pregar aqui hoje sobre o que nos move. Uma reflexão. Muito simples a meditação, porém, se a gente praticar isso aqui, vai ser de grande valia. Eu pensando sobre o querer. Eu um dia assistindo aquele desenho, A Era do Gelo, tem vários, eu não lembro qual deles. Estava assistindo lá com meus filhos, aí o Cid, né, que é aquela preguiça, ele fala pro mamute lá, ele fala assim: aonde há vontade, há um jeito. E eu fiquei pensando naquilo ali, e realmente é desse jeito. Aonde há vontade, há um jeito. Eu fico observando o poder da vontade, quando a pessoa tem vontade de fazer alguma coisa. E geralmente a vontade ou o querer, ele está ligado ao quanto nós damos importância a algo. Um exemplo: a pessoa ela nasce numa cidade, se muda para outra cidade e deixa de seus parentes. Aí ela fica um ano, às vezes até mais de ano sem ir lá visitar. Por quê? Porque ela tem seu emprego, porque ela tem suas coisas a fazer, seus afazeres. Mas aí, meia-noite, o telefone toca: fulano de tal morreu. Aí, geralmente a pessoa larga tudo, liga para o patrão: meu parente morreu e tal. E ele larga tudo e viaja às vezes centenas de quilômetros para ir lá, porque ele quer ir lá porque ele entende que aquilo é importante. Ou seja, ele larga outras coisas que são importantes, o trabalho, seus afazeres, larga tudo porque ele entende que é importante participar daquele momento ali junto com a família. E isso é tão interessante que existe uma parábola que Jesus fala das bodas, e ele fala nessa parábola que existia um pai que ia comemorar as bodas ou o casamento do seu filho, e ele fez um banquete e mandou chamar as pessoas. E aí ele chamava um, e a pessoa falou: rapaz, eu não posso ir, porque comprei 4 juntas de bois e vou lá experimentar, não posso ir. Desculpa aí. E aí fala no outro: não, eu casei, eu não posso ir. O outro diz: não, eu comprei um campo, eu não posso ir. E geralmente, quando é relacionado às coisas de Deus, a nossa motivação, muitas vezes, infelizmente, é pouca. Às vezes a pessoa larga tudo para ir num velório, mas qualquer coisa, para muitas pessoas, é motivo de embaraço para ela não vir na casa de Deus, para ela não orar, para ela não, para nós, né? Porque eu me incluo nisso aqui. E eu fico meditando por causa disso: será que realmente com as nossas ações nós estamos mostrando que Jesus é importante para nós? Porque se a gente realmente reconhece que Jesus é importante para nós, nós vamos querer estar com Ele, nós vamos querer estar perto dEle, nós vamos querer estar em comunhão com Ele. E aqui o texto começa dizendo: aquele que quer vir após mim, é o ponto inicial, querer. Será que realmente nós queremos ir
após Cristo, eu tenho um primo, nós temos 4 meses de diferença de idade, e eu fui criado junto com ele, minha infância toda, e eu gosto muito de observar, e eu percebi o seguinte: quando a gente chamava ele, irmã Maria, para fazer algo que ele não queria, ele falava assim: minha mãe não deixa. Quando ele não queria, minha mãe não deixa, arrumava uma desculpa. Agora, quando ele queria, mesmo se a mãe dele falasse que não era para ir, ele ia. Por quê? Porque o querer é mais de meio caminho andado. Quando a gente vai pregar para alguém que está no vício, que está com problemas emocionais, que hoje é algo muito comum, uma das primeiras coisas que a gente procura é identificar se a pessoa quer. Se a pessoa quer mesmo largar o vício, se a pessoa quer mesmo uma cura, se a pessoa quer mesmo uma ajuda. Porque quando a pessoa quer, irmãos, é mais de meio caminho andado. E aqui Jesus, sabendo disso, na sua onisciência, ele começa o versículo dizendo: aquele que quer, vir após mim. A salvação, irmão, é para quem quer. A comunhão com Deus é para quem quer. Deus não obriga ninguém. Mesmo ele tendo a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, a Bíblia diz que ele está à porta e bate. Cabe a mim e a você abrir ou não essa porta. E o Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, ele diz o seguinte: quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Então, nós temos que parar de dar desculpa, porque quando a gente quer mesmo, as coisas a gente vai. Eu lembro quando eu não servia a Deus, não conhecia a palavra, era adolescente, e aí naquela época, a princípio, se reunia o povo nos rock and roll, lá na Praça da Liberdade, nos dias de sábado. E naquela época não era igual hoje, que o pessoal sai para a rua meia-noite, 11 horas. O povo já saía mais cedo, principalmente igual eu, que a mãe colocava o horário para voltar. E aí, às vezes, chovendo, não tinha ninguém, mas eu e meus amigos estavam lá debaixo do ponto de táxi, igual bobo, chovendo lá. Por quê? Porque queria ir, porque a motivação nossa nos guiava a ir lá. E isso, irmãos, é muito importante a gente ter em mente, porque às vezes a gente fica inventando desculpa para nós mesmos, igual aquele homem que diz lá da parábola: comprei 4 juntas de boi e vou lá experimentar, ou 5, se eu não me falha a memória. Certo é que uma junta de boi naquela época era como se fosse um trator nos dias de hoje. Só tem coragem, irmão Wilson, comprar 5 tratores para depois de você comprar, você ir lá experimentar? Primeiro você vai olhar, vai pedir um mecânico para ver, vai olhar na internet o valor. Depois que você experimentar tudo, você vai comprar. Olha só, ele falou o quê? Que já tinha comprado depois de experimentar, dando desculpa. E aí eu te falo, quando você dá desculpa para não ir num lugar ruim, tudo bem, mas ele estava chamando para ir para as bodas, que significa o quê? Ir morar no céu com Jesus espiritualmente. Eu fico impressionado quando o pregador vem e expõe a palavra, aquele culto cheio do poder de Deus, e aí chama quem quer vir aqui na frente aceitar Jesus, e às vezes tem um visitante, ele faz uma cara ruim, uma cara feia, fica ofendido como se estivesse oferecendo algo ruim para a pessoa. Então, o querer é algo muito importante na nossa vida. Quando a gente quer, a gente organiza a folga no trabalho para viajar. Quando a gente quer, a gente organiza o tempo para fazer aquela boa pescaria, né, pastor? Organiza, dá um jeito aqui, né? Adula a esposa para ir, arruma tudo e vai. Por quê? Porque a nossa motivação é de acordo com o grau de importância que nós damos naquilo, né? Se a gente, como eu disse aqui do caso, quando alguém morre, a pessoa acha aquele momento importante e aquilo lhe motiva ele a largar tudo e ir. E aqui eu deixo mais uma pergunta:
qual o grau de importância Jesus tem na minha e na sua vida? Qual o grau de importância? Na teoria a gente vai falar que é 100%, né? Que é tudo. Mas na prática, muitas vezes, nós deixamos o resto para Deus, né? Isso é pesado, mas é fato. Às vezes a gente acorda já meio atrasado, eu falo por mim, já sai para trabalhar de qualquer jeito, trabalha, chega, faz tudo o que tem que fazer, na hora que não está dando conta mais de mais nada, faz uma oração ali de 2 minutos ali, já nem esquenta o joelho, né? E já deita. E isso é algo que nessa reta final nós temos que avaliar nas nossas vidas, porque está próximo o dia de nós nos encontrarmos com Jesus. Segundo ponto, Jesus vai dizer, né, aquele que quer vir após mim, aí ele vai dizer, negue a si mesmo. Glórias a Deus. A renúncia, irmãos, ela está muito ligada com também aquilo que nós damos valor. Exemplo, você tem um final de semana aí abençoado, né? Divertiu, veio para a igreja no domingo, deu glória, né? Teve um dia bem cansadinho, bem cansativo, aí você acorda na segunda-feira de manhã chovendo. Eu não posso falar aqui ninguém, porque existe, cada um é de um jeito, mas eu acredito que a maioria de nós, se não todos, não tem aquela vontade assim, eu vou trabalhar segunda-feira debaixo de chuva, animado. A gente vai porque a gente tem que renunciar àquele momento que poderia ser de prazer ali, deitar debaixo da coberta. Para quê? Para ter algo que a gente considera valoroso, que é o salário no final do mês, né? A gente fala assim, eu preciso do meu salário, eu preciso cumprir com as minhas obrigações, isso é algo de valor para mim. Então eu renuncio àquilo que momentaneamente poderia me dar um prazer de deitar até mais tarde, né? Pensa, se a gente pudesse acordar umas 10 horas, tomar um leitinho com Todd, um cafezinho. Não, amor, deixa eu fazer o almoço mais tarde, está chovendo, está tranquilo, né? Eu acho que todo mundo ia optar. Mas a gente renuncia aquilo ali, por quê? Porque a gente entende que nós precisamos, né, do trabalho, precisamos do salário, e por algo que a gente entende que tem um valor maior, a gente renuncia àquilo que a gente entende que tem um valor menor, que é o descanso, que é aquele momento de prazer. E com Deus também é desse jeito. Se os prazeres da terra são mais valorosos para nós nunca vamos renunciar a eles por um prazer eterno. Agora, se os prazeres eternos têm mais valor para nós vamos renunciar aos prazeres terrenos. Eu tenho dito o seguinte, estava conversando com um rapaz ali, evangelizando ele ali naquela pracinha de frente à casa da fé hoje, e eu falei para ele, de vez em quando você acha um doido aí que fala que não acredita em Jesus, que Deus não existe, isso e aquilo, mas a maioria sabe que Deus existe, a maioria acredita em Deus, e a maioria, irmãos, aqui em Pameri, que é o nosso contexto, sabe o que é certo e o que é errado. Até quem não é crente sabe o que é certo e o que é errado. Agora o grande desafio está em você abrir mão daquilo que você está vendo, daquilo que você pode pegar, daquilo que você pode cheirar, daquilo que você pode sentir, daquilo que está pertinho, que está ao seu alcance, por aquilo que você não vê, por aquilo que você não pega, por aquilo que você só espera em ter. Deixa eu ser mais claro. As coisas aqui da terra, os prazeres aqui da terra, quem gosta de tomar uma cervejinha está no alcance. Aquele jovem, aquela jovem que gosta de ficar com um e outro, está ao alcance. Toda hora no WhatsApp tem um convite, toda hora nas redes sociais tem alguém convidando. Aquele que gosta de fazer algo de errado, pegar o que não é dele, toda hora tem oportunidade. Agora,
as coisas espirituais a gente não vê. Ninguém de nós aqui, eu acredito, que nunca viu Jesus, como eu estou vendo o pastor Nunes. Ninguém de nós aqui, eu acredito, que nunca viu o céu. Ninguém de nós aqui, eu acredito, que nunca viu o inferno. Porém, pela fé, nós acreditamos que isso existe. E pela fé, primeiro nós temos que querer, segundo nós temos que entender que o eterno é muito mais importante, muito mais valioso do que o passageiro. Esse é o desafio da fé. Você conversa com uma pessoa, eu estava conversando hoje com uma pessoa também, porque Deus tem me dado a oportunidade, eu tenho pedido isso, eu evangelizando uma pessoa católica, e aí ele, na hora que ele foi me atender, estava até com um cigarro, né? E aí conversa vai, conversa vem, na hora que eu ia tocar no assunto do cigarro, parece que ele já percebeu, aí eu falei assim, é igual cigarro aqui, a gente sabe que faz mal, né? Mas é difícil e tal. Ou seja, o desafio da fé é isso aí, você largar a sua vontade, sabendo que a vontade de Deus é melhor. E eu, meditando sobre isso hoje, olha para você ver, a mente da gente viaja nas orientações do Espírito Santo. Hoje está na moda o coach, né? Que é o professor. E isso em todas as áreas. Uma pessoa que não tem costume com a academia, ele chega lá e não sabe, tem uns aparelhos lá, mas ele não sabe quantas vezes que ele tem que fazer, ele não sabe qual aparelho que é para qual músculo. E aí, se ele quiser ter um treino mais bem sucedido, ele vai ter que chamar um personal trainer, né? Que é aquele que vai dizer para ele o que é certo, porque a pessoa é formada naquilo ali e vai mostrar para ele o que é o certo. E nós temos também o nosso personal, espiritualmente falando, que é o Espírito Santo. Só que a gente é tão cabeçudo que às vezes a gente quer querer saber mais do que Deus. Igual Pedro. Jesus tinha acabado de dizer que ele ia morrer, ia ser crucificado, que ele ia ser entregue e tal e tal. Aí Pedro, não, mestre, de maneira nenhuma. Tem misericórdia de mim, isso aí não vai acontecer não. Eu não vou deixar de jeito nenhum. Olha para você ver, quer saber mais do que Deus. Se Jesus, que é Deus, estava falando que ia acontecer isso, Pedro vai falar que não vai acontecer. E às vezes nós somos desse jeito, a Bíblia está mostrando algo claro, mas a gente quer saber mais do que Deus. A gente quer fazer as nossas vontades, mas o sucesso da vida ministerial está em se submeter à vontade de Deus. Eu sempre tenho falado com as pessoas e ensino para os meus filhos. Deus só vai proibir aquilo que é ruim para nós. Deus não vai proibir nada daquilo que é bom. Se eu que sou mau, se meu filho pedir um pão, eu não vou dar uma pedra? E Jesus? Se eu que perto de Jesus sou mau, se meu filho pedir um peixe, eu não vou dar um escorpião? Imagina Jesus. Só que muitas das vezes nós somos crianças espirituais. Talvez, se a gente desse uma liberdade, as menininhas vêm aqui nessa altar e começam a pular. Vem correndo, sobe e pula. Aí, eu vou proibir ele. Meu filho, para com isso. Não é porque eu não amo ele. Ao contrário. É porque ele pode tropeçar e cair, bater a boquinha, o braço, arrebentar uma veinha da perna. Então, eu vou proibir ele por causa do bem dele. E Deus é desse jeito. Às vezes, a gente pensa assim, mais uma vida com Deus, vida de crente difícil, não pode isso, não pode aquilo. Ué, é bom, é só proíbe o que vai fazer mal. É bom. Por que você acha que Deus, Ele quer que o homem, né, ele se mantenha puro, a mulher se mantenha pura para o casamento, e ali no casamento eles conheceram um ao outro? Por quê? Porque eu vim de uma vida desregrada dessa maneira. O que tem lá? Gravidez fora do casamento, doenças das mais diversas possíveis, problemas dos mais diversos possíveis que isso aí pode trazer. Então, às vezes ele proíbe, não é porque ele não quer que o jovem tenha prazer, é porque ele não quer que o jovem tenha prazer carnal, ele quer que o jovem tenha prazeres espirituais. E assim para toda igreja. Para toda igreja, Deus quer coisas eternas para nós.
cabe a nós o quê? Ser motivado pela fé que Ele sabe o que é melhor. Que Ele sabe o que é melhor. Eu fico deslumbrado olhando as coisas da natureza e vendo tanto que Deus é poderoso. Um dia eu estava ali na última rua do Silvio Lombardi, e aí armou uma chuva muito forte. Quem acompanha meus vídeos aí deve ter visto. E aí aquela chuva muito forte eu peguei e filmei, né? Aquela nuvem imensa de chuva, bem escura. E aí eu disse o seguinte no vídeo: cada litro de água é quase 1 quilo. Aí eu disse, quantos milhões e milhões de litros de água tinha numa nuvem daquela lá? Ou seja, quantos milhões de toneladas tinha lá em cima? Quem segura esse peso lá e deixa cair de pouco a pouco? Deus. Agora um Deus que faz uma maravilha dessa, que faz umas obras extraordinárias como essa, você vai preferir confiar nele, escolher o que você deve fazer, ou você vai confiar em você mesmo? Qual que é melhor? Eu confiar num Deus que fez tudo perfeito para escolher para mim, ou confiar em mim mesmo? Então negar a si mesmo é isso. Assim, não, Senhor, eu não sei escolher para mim. Se eu for escolher, eu vou escolher só o errado. Então escolhe você para mim, Senhor. Escolhe o Senhor para mim. Isso é renunciar, é negar a si mesmo, porque Ele sabe. Eu fui fazer uma viagem pela primeira vez de carro, eu dirigindo para a praia, ano passado com a minha esposa, e ela ficou até brava, porque toda hora eu ligava para um tio meu. Eu ligava para o outro, perguntando como é que era isso. Ela falou assim, não, mas o que é isso? Até que dia que vai esse negócio aí? Eu disse, é porque eles têm experiência. Eles têm experiência, então eu prefiro pegar a experiência, né? É igual quando eu estou com dúvida de alguma doutrina, eu perturbo mesmo. Eu vou numa pessoa que eu sei que sabe de Bíblia, pergunto um daqui, pergunto outro ali. Por quê? Porque tem experiência. E com Deus é desse jeito. Às vezes, do nosso jeito, ou sempre do nosso jeito, a chance de dar errado é muito grande. Mas do jeito de Deus vai dar certo, irmão. Então isso é renunciar. Você fala assim, Senhor, escolhe para mim. Escolhe para mim. E o Evangelho, quando você vai olhar, eu já disse isso aqui outras vezes, a luz das coisas aqui da terra, ele é muito mais perca do que ganho. Às vezes a gente perde muito mais do que ganha aqui na terra, mas as nossas momentâneas tribulações aqui, que já foram ditas aqui por outras pessoas que falou aqui, não pode se comparar ao peso de glória que tem na eternidade para nós. Olha só o chamado dos apóstolos. Vou falar só de 2. Levi, que é Mateus, ele era um coletor de impostos. Ele era um cidadão romano de sangue, um cidadão judeu de sangue, mas ele era um cidadão romano porque trabalhava para o Império Romano, como cobrador de impostos. Espiritualmente, ele tinha sangue de judeu, ou seja, estava debaixo da promessa. E, humanamente, ele estava debaixo da proteção de César de Roma, que era o império dominante. Olha o privilégio. Ele tinha uma vida financeira muito bem sucedida. Tanto é que quando ele aceita Jesus, ele dá um banquete para dezenas de pessoas. Um dia o pastor Lorival Dias Neto, pregando sobre isso aqui, ele falou assim, que era a turma do mensalão. Ele deu um banquete lá para a turma do mensalão. Então, Jesus chega lá para ele e fala assim, Levi, segue-me. Olha só, ele largar um emprego dos mais cobiçados da época, sem questionar. O texto não pergunta qual que era o salário que ele ia ter. O texto não pergunta se fosse nos dias de hoje, se ele ia ter plano de saúde. O texto não vai dizer, se fosse nos dias de hoje, se ele tinha gasolina ou vale transporte. Não questionou nada, irmão, ele largou. Olha só, irmãos, aí um dia eu orando no monte, falei, Senhor, eu quero viver o que esses homens viveram. Aí Deus falou assim, você não está disposto a sofrer o que eles sofreram.
Então, às vezes a gente fica pensando, por que não tem milagres? Por quê? Porque a gente não está disposto a renunciar. Não está disposto a renunciar um tempo na madrugada para orar, não está disposto a renunciar uma tarde de domingo para ir visitar alguém, etc. Outro chamado extraordinário que teve que largar para seguir é o de Pedro. Analisa para você ver a vida de Pedro. Você vai dizer, Pedro era pescador. Tudo bem, mas a pesca naquela época era algo lucrativo. E aí Pedro pesca a noite inteira e não pega nada. Simboliza um tempo de fracasso no seu trabalho, na área financeira. Aí Jesus pede o barco dele emprestado, prega uma mensagem e fala para ele, vai lá e lança as redes. Aí Pedro fala assim, pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas segundo a tua palavra eu lançarei. Pedro deve ter pensado, o homem é carpinteiro, quer ensinar eu a pescar, né? Pedro deve ter pensado isso. Mas segundo a tua palavra que o Senhor pregou aqui, eu vou lançar. Aí ele lança, enche a rede a ponto dos barcos quase ir a pique, e as redes quase começaram a se romper. O que representa isso? Representa um tempo de prosperidade na área do trabalho dele, na área financeira. Ou seja, ele ficou um tempo trabalhando, as coisas não davam certo, custava pagar as contas. Na hora que o trabalho dele deslancha, na hora que a empresa dele bomba, na hora que ele começa a ganhar muito dinheiro, aí Jesus fala assim, agora larga isso aí, me segue que eu vou fazer de você pescador de almas. É forte, né? É desse jeito, irmãos. Esses homens viveram coisas extraordinárias, por quê? Porque primeiro, eles quiseram realmente. Segundo, eles negaram. A motivação deles, sabendo a importância de Jesus, fizeram eles querer a Cristo, e a motivação deles, fizeram eles também renunciar, porque sabiam que Cristo tinha mais valor. E aqui, o último verbo, seguir, né? Que quando termina aqui o versículo, ele fala assim, tome a sua cruz dia a dia. Se eu fosse falar sobre o dia a dia aqui não ia ter tempo, e aí ele ia falar, e ele diz, e siga-me. Seguir a Jesus também está relacionado à motivação. Você que tem seu Instagram, você segue alguém por algum motivo. Eu sigo alguém porque lá ele me ensina a fazer unha. Tenho interesse de aprender a fazer unha. Não, eu sigo alguém porque ele me faz rir. Não, eu sigo alguém porque ele me dá uma dica boa aqui na culinária, etc, etc. E se nós queremos seguir a Jesus, nós temos uma motivação, que é estar aonde ele está. Ele foi preparar um lugar, e quem está seguindo ele, vai para o lugar que ele foi preparar. Amém? Glórias a Deus. Então, nós que queremos seguir Jesus, nós que somos motivados a seguir Jesus, nós temos a convicção que aonde ele está, nós estaremos também, que nós vamos para o céu seguindo a ele. E aqui eu termino essa palavra que eu já tinha dito de antemão, que era simples, mas eu termino dizendo o seguinte: seguir a Jesus quando ele está multiplicando pão, é bom, né? Imagina só, eu sou um dos 12 apóstolos, aí Jesus começa a multiplicar pão e peixe, aí eu já pego um cesto e começo, né? Toma aqui, o pão já cresce, não sei como que foi direito, mas é muito bom. Seguir a Jesus quando Jesus está transformando água em vinho, é top, né? Seguir a Jesus quando Jesus está ressuscitando o morto, aí, se fosse no dia de hoje, eu vou tirar uma selfie aqui com ele. Eu sou discípulo, faço parte. Seguir Jesus quando Jesus está expulsando demônios, é muito bom. Agora, seguir Jesus quando ele está na cruz, irmãos, indo ser crucificado, aí é que é a questão, porque ele diz, toma a sua cruz e siga-me. Dos seus 12 discípulos,
o único que esteve com ele ali praticamente todo o tempo foi João. E dos seus 12 discípulos, fora Judas, que tirou a sua própria vida, os outros 11 foram martirizados. Mas João, que era aquele mais íntimo, que quando Jesus sentava à mesa ele reclinava a cabeça no seu peito, eles até tentaram martirizar ele, segundo a história. Não está na Bíblia, mas a história diz que eles esquentaram um tambor de óleo quente e falou para ele: ou nega ou nós te joga aí dentro. A dona de casa que vai fritar uma batatinha, que vai fritar aí um peixe, vai fritar alguma coisa, sabe o que é um óleo quente, quando espirra ali uma gotinha. E eles esquentaram, segundo a história, um tambor de óleo quente e disse: ou nega ou joga. E aí os pregadores ainda brincam, né? Diz: não, você vai me jogar, por que eu pulo aí dentro? Quer negar ou não vou? E aí diz que jogaram ele lá e ele ficou lá tranquilo, hidratação na pele, nada. Tirou ele de lá, manda esse camarada lá para a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos ele escreve ainda Apocalipse, tendo as revelações das últimas coisas e selando a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Quem está disposto a seguir Jesus? Oh glória, chega a arrepiar. Quem está disposto a seguir Jesus, não somente nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis de cruz, ele vai viver aquilo, aleluias, que nenhum outro vive. Ele vai viver livramentos que outros não viveram. Ele vai ter experiência que outros não têm. Aí cabe a mim e a você seguir a Cristo só quando tudo vai bem, ou seguir a Cristo independente das circunstâncias. Eu deixo aqui essas minhas palavras, que o Espírito Santo possa falar mais no coração de cada um de vocês.